Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje vamos inaugurar uma playlist nova, que seria a playlist de xadrez escolar. Eu fiz a partida do O Erro do Fischer, que ninguém viu, mas na realidade é a partida famosa da ópera do Duque de Brunswick com Isoard jogando com Morphy. E tem um mate famoso, um mate de torre bispo, que é um padrão que tem no xadrez. E teve gente que me perguntou, no WhatsApp ou nas aulas, né? Como faz para estudar os padrões? Não tem jeito, pessoal. É com a prática constante do jogo. Existem algumas situações que você pode, a gente fala, pegando as manhas, vamos assim dizer, com relação aos padrões, né? Mas quanto mais você vai guardando, você vê uma partida que tem um padrão, vê outra que tem um padrão, você acaba guardando esse padrão e você pode usar ele lá na frente. Mas às vezes a pessoa não consegue, tem alguns livros, tem algumas playlists por aí, mas assim, a pessoa não consegue, vamos assim dizer, colocar isso em ordem para poder ajudar no progresso dela. Estamos falando de um mate de Torre Bispo, que é um mate interessante, que dá para aplicar no xadrez escolar, mas é claro, não na iniciação, quando está muito no comecinho. Mas depois de um tempo, por exemplo, se você tem um xadrez nas escolas, o garoto tem 2 anos, por exemplo, já que pratica o xadrez, ele já pode ver esse mate tranquilamente, se for, né, o processo for trabalhar uma vez por semana, vai trabalhando, ele já consegue ver, na minha opinião. Então, essa playlist de xadrez escolar vai ser legal para os treinadores, para os professores, tem muita coisa para se falar, e vai também ser legal ver as sugestões aí dos professores, ver como é que é, enfim, o que cada um está mais ou menos trabalhando, né? Então, acho que vai ser bem bacana, foi uma sugestão que foi dada, eu vou mostrar como que eu faço esse mate, vou dar 3 exemplos para vocês aí, para ter uma ideia, e vocês podem fazer esse link com a partida do Fischer, tá bom? Vamos ver esses exemplos aí, depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Então, você pode usar essas 3 partidas para o xadrez escolar, e é claro também, aquele principiante, jogadores intermediários podem usar. O quanto que você gasta em cima de explicar a partida. O que fica legal no xadrez é o tema do mate. Então, o momento que vai ter o mate, você mostrar para o seu aluno se ele consegue acertar. Então, é assim que eu explico. Por exemplo, eu peguei 3 exemplos, tá? Eu tenho muito mais aqui na minha playlist, nos meus arquivos sobre esse mate. Eu vou começar com a partida famosa entre o Richard Hatch e o Savielly Tartakov, jogada em Viena, 1910, ano do glorioso nascimento do meu timão, Coringão aí, tá, pessoal? Foi aqui 4, aí seguiu aqui C6, estamos diante da defesa Caro-Kann. É sempre legal colocar, eu gosto no xadrez escolar, né? O objetivo do xadrez escolar não é alto rendimento, o objetivo é de instigar os alunos, então de explicar para os alunos, por exemplo, as aberturas e as defesas. O que é Caro-Kann, né? Então, a Caro-Kann foi assim lá para 1870, por ali, 1880. 2 jogadores, Marcos Kahn e Horácio Caro, né? Britânico e austríaco, eles tiveram a ideia de utilizar essa defesa. Então, ficou a homenagem à defesa Caro-Kann. Sempre é bacana ver, instigar, por que surgiu as defesas, as aberturas. As crianças são muito curiosas, né? E é bacana você instigar, ainda que a abertura não seja a parte principal, nem a mais importante no xadrez escolar. Mas é legal quando você vai fazer a partida. Então, foi jogado aqui a defesa Caro-Kann, que tem a mesma ideia da francesa, de querer bater logo aqui no peão central. O Hatch jogou aqui D4, né? Dominando aqui o meio do tabuleiro, e o Tartakov ataca aqui o peão central. Tem várias variantes, não é o caso no xadrez que vai ficar explicando uma minuciosamente, porque você está vendo, uma partida não cansa as crianças, tá? Mas a jogada foi cavalo C3 para defender o peão, simples, atacou, defendeu, sempre pontuar isso com a molecada. Jogou aqui, peão toma peão, cavalo toma peão, e nesse momento o cavalo F6 atacando o cavalo. O que ameaça? Sempre pergunta, o que ameaça? O que está ameaçando? Para que jogou esse lance? Né? Então aqui a jogada principal é jogar cavalo por cavalo cheque. Hoje teve muitos alunos meus que jogaram aqui, mas hoje está na moda tomar com o peão de E. Tá? Mas nessa partida também tem cavalo G3, o Hatch jogou dama D3, mantendo a defesa no cavalo, dando o primeiro golpinho, né, pessoal? Por exemplo, você pode perguntar para o seu aluno no xadrez escolar, o que acontece se jogar aqui? É uma jogada natural, né? Crava o cavalo, ataca aqui 2 vezes, né? Mas aí o seu aluno tem que descobrir o cavalo cheque, atacando aqui o rei, qualquer peão que toma, você vai ganhar uma
peça. Então, você não pode jogar desse jeito. Seria um lance que muita criança faz porque está desenvolvendo uma peça e dominando o centro e atacando o cavalo, né? Mas é um truquinho aqui que não poderia acontecer. Bom, você pode jogar cavalo por cavalo, pode jogar cavalo D7, mas o curioso aqui foi que o Tartacover jogou E5 entregando um peão. Por que entregou um peão? Esse peão não está protegido. Aí, por exemplo, tem criança que fala, não, se tomar o peão eu perco a dama, por exemplo. Às vezes está assim, mas você não é perdeu a dama, você está trocando a dama, né? Tem jogador principiante que acha isso, que é para pegar a dama. Não, você está fazendo uma troca só, né? Aí você tem que explicar isso para ele. Ó, o peão está caindo. Por que esse objetivo? Aí você vai fazer a jogada peão toma peão, atacando aqui o cavalo, e aí você tem que perguntar para ele, e agora, perdeu um peão, como você recupera esse peão aqui? Qual seria a jogada que você deve fazer? E aí, alguns vão conseguir encontrar, outros não, mas você está sempre em cima, fazendo as ameaças. Olha lá, cheque aqui, ataca o rei e ataca o peão, o famoso ataque duplo. Foi isso que o Tartacover tinha em mente quando fez o lance E5. Então, ele vai recuperar o peão, tá? Aí você pode perguntar de novo, como é que você joga aqui? Como é que você defende? Aí tem criança que põe a dama aqui para atacar a dama, por exemplo, e já leva uma cravada. Ou seja, na distribuição da partida, você tem que ir perguntando, fazendo, porque pode rolar muitos golpinhos bobos de cravada, aluno que não está enxergando. Você já está vendo aqueles que estão, vamos assim dizer, mais jogando direitinho a abertura, aqueles que estão levando golpes táticos simples, né? Então isso aí não pode, né? A jogada que o Hatch fez foi bispo D2, ataca a dama, né? E protege aqui o cheque. Tem a impressão que o Tartacover viu isso, e depois de dama por peão, ele considerou essa posição aqui muito interessante, que ataca o cavalo duas vezes, mas também está atacando aqui o peão, né? Então, é uma posição que se ela puxar agora, o que é que faz? O que é que você jogaria aqui? Aqui ainda está puxado para um xadrez escolar, porque vai ter criança que fala F3 para defender o cavalo, porque ela percebe que não pode tomar o cavalo, evidentemente, porque o cavalo está cravado. Ela vai querer defender, essa é a primeira reação, tá, pessoal? Mas você, F3 é um lance muito passivo, você pode até tomar o peão, seria possível, né? Cavalo por cavalo, mas é uma jogada ruim que você perde a principal casa de desenvolvimento para o cavalo. Mas aí, o que joga, né? Acho que o Hatch já tinha de antemão previsto essa jogada, ele viu além do que o Tartacover, mas para o xadrez escolar não adianta você ficar comentando muito isso. Na hora que faz o roque, ele defende aqui o peão, mas entregou o cavalo. O que acontece se dama toma cavalo, pessoal? Pergunte. O que acontece? O que faz? Aí, obviamente, torre 1 e você crava a dama e você vai perder aqui 9 pontos. Mas ainda era melhor jogar isso daí do que foi na partida. É claro que aqui você pode jogar bispo E7 e outros lances, porque o que acontece é que o Tartacover tomou o cavalo e não viu, tá? Eu brinco com os alunos que esse não viu, se eu ganhasse R$1 por cada não vi que eu vejo nas minhas aulas, eu estava mais rico que o Elon Musk, porque é impressionante. O não vi, você escuta ele, não vi, é isso, você escuta direto, pessoal, no xadrez escolar, é esse não viu. Ele não viu mesmo essa configuração aqui de mate, que é parecido com o mate de torre bispo do Fischer, que vai acontecer aqui, tá? Vocês querem dar uma paradinha para poder ver o mate aqui, assim, claro, tem mate aqui, como é que joga? Aí você vai encontrar de tudo, tá? Mas dê uma pausa e tenta descobrir. Muito bem, pessoal, descobriram? Por exemplo, tem aluno que fala aqui, ó, bispo aqui, professor, o pessoal brinca assim, né? Depois eu conto a história do Bochecha para vocês em outra ocasião. Aí você toma aqui, ele vai seco para dar o mate lá embaixo. E erra duas vezes. Primeiro porque a dama está dando cheque, a segunda porque a dama defende o mate. Quer dizer, errou duas pelo preço de uma. Então, não pode, tá, pessoal? Mas tem aluno que já está vendo que o bispo está na frente e quer pôr a dama ali, mas tem o bispo. Então, ele quer tirar o bispo e não percebe esse erro. Na verdade, para você ganhar, é o dama de 8 cheque, o incrível sacrifício de dama que o Hatch fez, deve ter surpreendido aqui o Tartacover, tem que tomar, não tem outro jeito. E agora o tema do ataque duplo, tá? Uma vez um aluno me falou, todo duplo é um ataque descoberto, todo, é engraçado, aqui tá dando um cheque aqui, ó, e se você joga o rei para cá, temos o padrão do mate do mate da ópera, né? Torre D8, cheque mate aqui, porque o ataque é duplo. Quando você tem duas peças atacando o rei, você é obrigado a movimentar o rei, tá, pessoal? Então, o que acontece aqui é que é interessante rei C7,
que muda um pouco o padrão. Essa partida é muito bonita, mais por causa desse mate aqui. Mate lindo, tá, pessoal? Olha só. Espetacular esse mate aqui. Aí eu brinco com meus alunos, é por isso que a siciliana é melhor que a Caro-Kann, porque você tinha uma casinha aqui para o senhor. É brincadeira, tá, pessoal? Isso aí não existe, tá? É só uma brincadeira com os alunos, tá? Então, o bispo D8, você tem aqui o checkmate. Esse é o padrão, tá? Muito bem, vocês viram? Um mate bacana porque você tem esse ataque descoberto aqui. O mesmo padrão do mate do Morphy. Vamos para uma outra partida aqui agora, que eu acho mais difícil do xadrez escolar, que é a partida do Maksuski contra o Kolisch, tá? A partida foi assim, E4, aí você joga E5, cavalo F3, cavalo C6, tem um monte de possibilidade, aí jogou aqui a abertura escocesa, né? Ataca logo de cara aqui o peão. Aqui o único lance é peão toma peão, você pode jogar aqui o gambito escocês, que é bispo C4, outras jogadas aqui, mas cavalo para o peão é a jogada. E aí você vai devagar com o seu aluno, né, com a turminha, ó, aqui bispo C5, desenvolve a peça, desenvolve, atacou, beleza. Ou então, cavalo F6, desenvolveu peça, desenvolve, atacou, beleza, né? Eu sempre falo com ele assim, desenvolver rapidamente em direção ao centro. Para quê? Para ganhar espaço. Para quê? Para depois você poder ter mais casas para as peças. Para quê? Para depois atacar. É um mantrazinho que você faz, já falei isso em outro vídeo aqui no canal, é assim que você tem que fazer. Nessa partida, o Kolisch jogou dama H4. Esse é um lance muito esquisito, mas existe, já foi jogado. A ideia é atacar aqui o peão. E tem umas linhas agora com cavalo B5 direto, linhas com cavalo C3 para tentar explorar isso, mas também não vai fazer isso no xadrez escolar, né? O que o Maksuski jogou foi cavalo C3, está perfeito, desenvolve a peça, defende o peão, e aí desenvolve peça, crava o cavalo, cravada absoluta, de novo ameaça tomar aqui o peão com cheque, então sempre você tem que ficar explicando e vendo as ameaças para ele poder entender. Bom, aqui é comum, tem aluno que faz esse para defender o peão. Ah, professor, defendi. Aí pendurou peça. Capivara. Aí você brinca, acontece isso no xadrez escolar, tá, pessoal? Não tem jeito. Defende um e esquece do outro. Então não pode. Aqui, o Maksuski tinha que resolver esse problema. Esse problema foi resolvido com dama D3. Olha lá a semelhança com o lance do Rett, né, pessoal? Defendeu tudo. Mas o Kolisch, cavalo F6. Um ataque, 2 ataques, e esse cavalo aqui está anulado, porque ele está cravado, então só tem uma defesa. Como resolver isso? Aqui foi jogado bispo D2. Ou, perdão, cavalo por cavalo primeiro. Tem bispo D2, mas tomou primeiro, porque quando joga aqui, bispo D2 agora, para poder sair da cravada, pessoal. Quando sai dessa cravada, ele vai tomar o cavalo, e quando joga bispo por bispo, bom, já teve partidas até com dama por peão cheque, dama toma dama, cavalo toma dama, mas aí o bispo toma peão, recuperando o peão, com vantagem aí do par de bispos, né? Melhor estrutura de peões. Porém, o que acontece aqui? O Kolisch jogou cavalo toma peão, ameaçando dama por peão cheque aqui, ataque aqui, né? E também ele quer rocar para trazer rapidamente essa torre para o meio do tabuleiro. Chato aqui, né? Ganhou um peãozinho, e aí, como é que você faz aqui? Aqui é uma parte legal de parar. O que as peças brancas jogam, tá, pessoal? Também não é nada fácil encontrar esse lance aqui. Vamos dar uma paradinha no vídeo, vamos ver se vocês conseguem descobrir. Muito bem, qual é o lance aqui? Dama D4, olha que jogada, tá? Se você faz roque, leva o famoso mate do beijo fatal, né? Eu brinco de estilingue com os alunos. A dama dá uma grudada lá, beijo fatal, o famoso já Elvis, né? Então esse aqui não dá. Ao mesmo tempo, defende aqui a casa do ataque da dama do cavalo. E também não pode tomar o bispo, fazer alguma jogada desse jeito aqui, pessoal, porque também cravou o cavalo. Olha que jogada muito boa aqui do Maksuski, né? O que vai fazer agora, pessoal? Aí ele decidiu jogar dama E7. E a posição dele está boa, né? Porque está ameaçando agora um descoberto. Então está ameaçando tomar o bispo com cheque. Se eu tomar lá, já está levando esse chequezinho aqui bem chato, né? Então o que acontece aqui é que ele decidiu fazer o roque grande para escapar do descoberto e renovar a ameaça de tomar lá o peão. Aqui, a melhor jogada era ter tomado o bispo, e após dama tomar peão para dar lá um intermediário atacando a torre,
outro intermediário cheque primeiro, e quando você tira o rei atacando o cavalo, agora ele tira a torre, né? Você tem que recuperar a peça com o rei toma cavalo, e essa posição aqui está confusa ainda, apesar do peão a mais para as peças pretas, a estrutura está melhor, tem bastante jogo aqui. Mas esse era o certo, e o preto joga, por exemplo, um bispo D7 para rocar grande, acho que está tudo bem. Porém, o que acontece aqui? Eu acho que o Collins queria, porque queria rocar. Então, o que ele fez? Ele deu um cheque aqui, porque ele pensou, agora eu vou tentar tomar o bispo na próxima jogada e roco, né? Mas o que deve ter escapado dele é uma jogada que ganha a partida, que é esse F4. Olha que jogada legal. Esse aqui escapou, com certeza, né? Porque dá um peão, né, para atrair a dama para essa casa. Mas quando atrai a dama, agora ele joga bispo D2 e ataca aqui a dama e tem que defender o cavalo e o peão. Na partida ele jogou aqui dama G4 e estamos de novo no mesmo tema, pessoal. Então você faz uma, duas, três vezes, o seu aluno percebe o tema, ele mora, ele e aí ele vai descobrir. Se ele conseguiu memorizar os padrões, ele vai descobrir. O mate está fácil, que agora vocês viram o anterior, ele sacrifica a dama, tem que jogar rei, toma, não tem outro, e de novo o bispo G5 cheque. Nós temos aqui novamente o ataque duplo, não tem jeito, tem que voltar com o rei, e o mesmo Matovsky ali embaixo, tá? Checkmate, tá bom? Aqui não tem o que fazer. Então, mesmo tipo de mate. Então, eles se repetem. Isso que a gente chama de padrões táticos, padrões estratégicos, é assim que a gente faz. E aí, a gente torce, se tiver uma posição, às vezes, similar, o seu aluno, às vezes, pode ver o mate ou lembrar desse mate, tá? E aí, ele aplicar nas partidas dele. Bom, eu vou dar o último exemplo agora que aconteceu com um aluno meu no Lichess, uma partidinha diferente aqui. Ele jogou a defesa francesa, esculhambada pelo Rafael Leitão. Aqui vai o meu abraço ao Rafael Leitão, reclama muito da London e da francesa, mas essa defesa francesa é muito boa. Aliás, para quem adora dar o pastorzinho aqui, pessoal, você quer uma dica do Pelica? Pronto, não vai ter mais pastorzinho aqui, tá, pessoal? Peão E6, defesa francesa. Tem muitos nomes aí. O pastorzinho não leva mais, tá? Pelo menos esse aí você garante no xadrez escolar. Onde surgiu a francesa? Tem um match ali entre Londres e Paris, alguns, mas tem registros de antes, tá? Alguns só La Bourdonnais numa partida, mas é difícil dizer exatamente quando começou, mas a defesa francesa aqui eu acho uma defesa bastante firme. Eu tenho alguns alunos que jogam, né? A partida foi simples, jogou aqui, não vai ser bem o tema, mas é parecido o padrão, né? Jogou bispo C4, típica partida de xadrez escolar, ó, tá vendo? Já queria fazer assim um pastorzinho, ó, já era. D5, atacou o bispo e atacou o peão. Claro que vai tomar aqui o peão, aí retomou o peão para poder atacar o bispo, e o bispo veio aqui para B3. Tá vendo? Partida típica de xadrez escolar. Jogou agora aqui cavalo F6, desenvolve as peças, né? Sim, os cavalos antes dos bispos, aquelas regras gerais, né? Seguiu aqui dama E2 cheque, é aquela história, criança que tá doida, não pode ver um cheque que dá o cheque, né? A gente acontece muito isso. Vê um chequinho, não se aguenta. Qual o lance aqui? Claro que vai jogar o bispo E7 para poder bloquear o cheque de dama e já abrir caminho para o roque. Aí, dama E5. Para que esse lance? Para que essa jogada? Tem algum sentido jogar dama aí? Nenhum sentido, não ameaçou nada. Vai ver que o adversário achou que estava atacando aqui, sei lá por que motivo jogar um lance desse. E aí, as pretas jogam cavalo C6 e ganham tempo na dama. Cavalo antes dos bispos, desenvolve a peça, domina o centro em direção, né, a um ataque de dama, tudo bonitinho. Dama aqui. Opa, Lelê, ameaçou o quê? Ameaçou o peãozinho. É muito comum aquela gula de vir pegar o peão de cavalo, né? Lembra que eu brinquei com os 10 mandamentos em vídeos anteriores, né? Olhai todo o tabuleiro, meu filho, minha filha, e nunca tome um peão de cavalo com a dama. Aqui nem vai acontecer isso, pessoal, porque as pretas vão rocar. E já estão com todas as peças desenvolvidas, né? Reizinho colocado no roque, tudo beleza. Mas aí o que acontece é que as brancas jogaram aqui D3 para abrir caminho para o bispo, e as pretas colocam a torre na coluna, é a única coluna aberta, e aqui já está ameaçando um descoberto fatal, mas o outro
jogador não aguentou e bispo H6 para ameaçar aqui um mate. Ameaça o mate do beijo fatal aqui, apoiado pelo bispo, essa configuração do mate. Mas as pretas dão mate antes, né? Eu brinco com os alunos há muito tempo, toda vez que você não viu mate, tem aqui uma trovinha, que eu vou depois pegar e trazer para vocês. Jogos Escolares Brasileiros de 1981, uma turma boa jogou esses jogos aí em Brasília, e a gente recebia os boletins, tinha uma trovinha. E uma é muito legal, não é minha, é antiga, mas eu vou pegar o autor. Senti que até no xadrez ri melhor quem ri depois. Eu cantei um mate em 3, mas levei um mate em 2. Isso aí eu sempre brinco com os alunos, os iniciantes, porque é muito legal. O que é que está ameaçando mate em 1, só que as pretas dão um cheque primeiro, ó, ataque duplo, não teve o sacrifício da dama, mas o padrão é o mesmo. Não importa onde o rei vai, pessoal, você vai dar o checkmate de torre bispo, e se fosse para lá, é a mesma coisa, é o mesmo padrão. Ó, esse aluno aí, xadrez escolar, conseguiu aplicar o mate, não teve sacrifício brilhante, é verdade, mas ele viu o ataque duplo para dar o mate. Então, se você mostra 3, 4 exemplos com bastante cuidado, a ênfase é no mate, não é tanto na abertura, mas você tem que dar uma explicadinha na abertura, né? É o padrão de mate que vocês estão vendo aqui, ó, o cheque e depois o mate. Ele vai vendo esses padrões, ele vai se familiarizando, e se estiver bem incrustado, estiver bem assim, na mente dele, ele vai conseguir aplicar. Tá? A gente vai fazer outras coisas aí no xadrez escolar, claro, algumas mais simples, outras mais ou menos nesse nível, para poder ajudar os treinadores, ter um vídeo aí que eles possam, né, os professores da área de xadrez nas escolas poderem utilizar com seus alunos. Tá bom, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Por favor, aí deixem um like, se inscrevam no canal, sugestões serão muito bem-vindas. Um grande abraço e até a próxima.